Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Você Merece uma Coluna Feliz. Meu nome é Bruna Petito, eu sou fisioterapeuta e hoje nesse módulo 1 a gente vai falar o que é uma postura saudável e o que é uma coluna saudável. Normalmente quando a gente pensa em postura, quando a gente pensa em saúde da nossa coluna, a gente pensa em algo que é rígido, que é forte e que proteja basicamente toda a estrutura da nossa coluna. Mas e se eu te disser que uma coluna forte e saudável é uma coluna que se adapta em relação às nossas necessidades com o mundo? Pode parecer até um pouco distante, mas toda vez que a gente fala de coluna, a gente esquece o principal mecanismo na nossa saúde, na nossa existência, que é o potencial da gente se adaptar e se relacionar em diferentes circunstâncias de acordo com as nossas necessidades. Se a gente olha para a natureza, fica um pouco mais fácil da gente identificar, e daí a gente percebe que uma árvore que está bem ao longo dos anos é uma árvore que tem uma boa fundação, então ela tem uma boa raiz, ela propaga no espaço e ao mesmo tempo ela é maleável para aguentar as diferenças de sol, chuva, vento e dependendo dos lugares, neve, ventanias e outras coisas. E esse potencial de adaptar está muito relacionado com o contexto. Com a gente não é diferente. Somos feitos de matéria viva, não somos máquinas, e uma postura que é saudável, uma postura que é positiva, é quando a gente tem uma coluna que tem o potencial de se adaptar de acordo com as nossas necessidades. Se eu tenho uma coluna muito rígida, a primeira estímulo ou o primeiro degrau, a probabilidade é da gente não segurar o corpo e romper. Não romper de quebrar, mas romper de não aguentar essa sustentação. Mas se eu tenho um corpo que se adapta de forma dinâmica, se acontece alguma coisa, eu consigo, encontrar um jeito de buscar de novo esse equilíbrio. Isso é porque a nossa coluna, por mais que ela seja osso, elas são um composto, de ossos que se organiza a partir desse nosso corpo como um todo. Para quem não conhece, a gente chama de sistema facial, que é basicamente a nossa carcaça, o nosso contorno do corpo. E toda vez que a gente deixa com que todo o corpo entenda essa postura, a gente tem um potencial muito favorável de ter uma coluna saudável. Então, o que vai fazer uma coluna saudável para a gente não é uma coluna que tem um treino muito específico. Segurar peso, fazer muitas repetições, fazer muito abdominal, fazer prancha, não é isso que vai fazer com que a nossa coluna seja saudável. É a capacidade de a gente usar essa dinâmica do corpo que pode ser treinado a favor do que a gente vai fazer fora do ambiente físico. E é difícil ouvir isso porque durante muito tempo a gente escutou em todos os lugares falando que para ter uma coluna saudável a gente precisava fazer não sei quantas abdominais, ou que precisava comportar o corpo de forma muito estável. Mas o nosso corpo não precisa disso, ele precisa da possibilidade de se adaptar. Até porque, gente, se não tiver esse potencial de adaptação natural e de regulação dessas forças, onde eu não preciso manter tudo contraído o tempo todo, eu não tenho nem possibilidade de desenvolver essas curvas da coluna. Você já deve ter percebido, mas a nossa coluna ela é repleta de curvas para fazer com que a gente use ela da melhor forma, Se ela fosse exatamente reta, ela não suporta. Mas não, nossa coluna tem movimento, ela é móvel, ela se adapta e ela cria essas curvas de acordo com a necessidade da gente se inteirar e se mover no espaço. Se a gente olha um bebê, você percebe que quando ele nasce, ele só tem nem aquela corcundinha, Ele tem um corpo que basicamente não tem curvas, uma coluna que não se movimenta. E a partir do momento que ele sente interesse pelo mundo, que ele começa a ir atrás de coisas, de ouvir estímulos, e ele começa a se interessar em mudar de posição,
essas curvas vão sendo formadas. E no nosso corpo tudo é assim. Todas as nossas formas são vinculadas para a gente manter uma melhora do equilíbrio do nosso corpo e não ter um corpo rígido para dar conta do que a gente vai viver. Então, gente, para a gente iniciar, a gente precisa se livrar desse entendimento que a coluna é um pilar e começar a entender que a coluna tem movimento e ela vai se adaptando de acordo com as nossas necessidades. E uma coluna feliz é uma coluna que se move. Bom, vamos começar a montar essa coluna? A gente começa com o nosso crânio, que está lá em cima, sendo suportado, por todo esse jogo de corpo, que basicamente é uma mistura de ossos com todos os nossos tecidos. E daí a gente vai descendo pela coluna, pelas nossas vértebras, que são esses ossinhos da coluna que a gente já vai falar, e a gente chega no meio do nosso peito. Que a gente tem as nossas costelas, a gente tem um bando de proteção e que é algo basicamente tridimensional. Aqui a gente vê algo só na frente, mas quando eu olho o complexo dessa cintura, a gente vê que ela passa por tudo, passando pelas escápulas, que a gente consegue sentir as mãos, pelas costelas na lateral do nosso corpo, pela nossa clavícula, pelo externo que está aqui para a gente olhar o modelo, e que tudo isso forma um círculo que dá um pouco de suporte. Quando a gente desce, a gente chega no nosso famoso quadril, que tem direta ligação com as nossas pernas e que tem um trajeto natural de comunicação lá debaixo do nosso quadril que sobe até a nossa cabeça. Essas vértebras, esses ossos que compõem a nossa coluna, eles são todos que são diferentes de acordo com cada ação. Então, a parte da nossa lombar precisa de menos mobilidade do que a nossa cintura escapular, a nossa cervical precisa de mais mobilidade para a gente conseguir se relacionar, mas todas são basicamente pequenas e elas vão uma em cima da outra, compondo esse complexo dessas curvas da nossa coluna. O mais rico é que entre cada vértebra a gente tem um disco gelatinoso que faz com que a gente consiga se adaptar e ao mesmo tempo receber todas as nossas interações, quase como se fossem molinhas na nossa coluna, e tudo isso é comunicado com esses tecidos que a gente vê. Músculo, ligamento, fascia, é quase como se a gente tivesse uma rede de tecidos que mudam as suas funções de acordo com a necessidade. Bruna, será que tem um que é mais importante? Não. Será que um é completamente dependente do outro? Na verdade, todos se comunicam para manter a saúde da nossa coluna. Se você acha que a saúde da sua coluna só depende dessas vértebras e desse disco, eu te convido a rever todo o conceito aqui com a gente, porque afinal de contas você merece uma coluna feliz. As nossas vértebras, elas são um pequeno pedaço desse complexo maravilhoso que é o nosso corpo em movimento, e fazer com que a gente entenda que tudo vai se comunicar ao mesmo tempo, desde um dedo da mão até uma coluna inteira, que faz com que a gente tenha essa coluna feliz. Bom, espero vocês no próximo módulo. Tchau, tchau, gente!